Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, na verdade uma aula, uma verdadeira aula sobre orquidofilia hoje, conteúdo bem denso, bem legal, e eu convido vocês para assistirem do começo até o final, porque, gente, vai ser um vídeo muito legal. Vai ser um pouco comprido, um pouco denso, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante coisa. Então, você que está chegando aqui pela primeira vez no canal, você que já é aqui da família Orquifanáticos, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fica ligadinho nesse vídeo, deixa seu like, compartilha para mais alguém, porque é muito importante a participação de vocês sempre em todos os vídeos aqui do canal, tá? Compartilha para mais alguém e deixa seu like, se ficar alguma dúvida deixa nos comentários. Hoje a gente vai falar sobre o processo de reprodução das orquídeas. Aquela orquídea que tá bonita aí na sua casa, que chegou grandona, tá grandona, com uma floração maravilhosa, ela vai passar por toda essa etapa que eu vou estar mostrando para vocês. Todo esse processo que eu estou mostrando, que eu vou mostrar agora nesse vídeo, é o que acontece por trás dos bastidores até aquela planta chegar linda para você aí na sua casa. Um trabalho que deve ser valorizado e que vocês precisam conhecer para entender um pouco mais sobre esse mundo fascinante da orquidofilia. Então agora a gente vai aprender realmente, mão na massa, sobre como as orquídeas elas se formam, sobre o processo de fecundação das flores, sobre o processo de germinação das sementes, sobre o processo de retirada das orquídeas dos frascos, dos replantes e assim por diante, tá bom? Tá bom o tererê aí, filho? Sim. Tá gostoso? Tererezinho, gente, calor, tô suando aqui com a camiseta Orquifanáticos. Já tomou tudo, me logrou, tá louco? Vamos lá então. Gente, agora nós vamos aprender sobre como fazer o processo de polinização. Vou mostrar para vocês na prática como que eu faço o processo de polinização nas orquídeas. E quem não sabe o que é isso vai aprender agora. Vamos lá então? Pessoal, então agora nós vamos entender como que a gente faz a polinização. Mas antes disso, uma coisa que vocês precisam saber. A flor da orquídea, e isso é padrão, é uma das coisas que classificam as orquídeas, é que a flor ela é formada por três pétalas e 3 sépalas, né? Então aqui a gente tem as pétalas e aqui a gente tem as sépalas. Fernando, mas você falou que tem 3 pétalas e eu sempre só vejo 2. Calma aí, então vamos achar a terceira pétala para vocês. A orquídea ela tem um chamarisco. Toda orquídea ela tem uma parte, uma estrutura chamada labelo. Na parte do labelo é onde está a terceira pétala. É uma pétala modificada, é onde que a gente chama de trem de pouso do polinizador. Ela é diferente exatamente para que o polinizador identifique aonde que ele deve ir para buscar o néctar ou buscar aquilo que a planta tem a oferecer para ele. Então é o atrativo do polinizador, tá certo? Então aqui a gente tem uma pétala, 2 pétalas, 3 pétalas, uma sépala, 2 sépalas, 3 sépalas. Dentro dessa pétala modificada existe a coluna. É aqui que fica o órgão masculino e feminino das orquídeas. Elas são hermafroditas na maioria dos casos e elas contêm tanto o órgão masculino quanto o feminino. Ou seja, uma flor ela pode se autofecundar, ela pode, né, se auto-engravidar, digamos assim, né, falando em termos mais chulos. Essa flor aqui, eu já tirei a antera, né, aqui da frente, ela fica aqui na pontinha, que é onde fica o órgão masculino. Por que eu já tirei? Porque essa planta, ela vai receber, essa flor, ela vai receber o pólen
dessa orquídea aqui. A gente vai fazer um cruzamento entre essas duas plantas. Uma Hoffmann Segela crispata, antiga Lélia flava, e uma Cattleya intermédia, uma planta típica aqui do sul. Veja o tamanho dessa plantinha e já está com floração. As duas flores estão maduras, já estão com 5 a 10 dias aproximadamente, que é o momento bom para você fazer a polinização, onde as flores estão no ápice da fecundação. E agora a gente vai fazer o trabalho. Então aqui a gente vem na pétala modificada, que a gente chama de labelo. E aqui eu vou retirar aqui na frente, talvez vocês não consigam ver, mas vai ter uma parte que sobressalta. Aqui dentro, gente, no órgão feminino tem uma liga, é viscoso, então eu vou pegar um pouco dessa viscosidade para não perder a polínia. Então aqui eu vou retirar a antera e olha só, vocês já conseguem ver os grãozinhos de pólen. Tá conseguindo focar? Aqui a gente já tem os grãozinhos de pólen, que são esses bem amarelinhos, amarelinho bem forte. Geralmente as orquídeas têm de 2 até mais ou menos 8 grãos de pólen, tá bom? O que a gente precisa é de um parzinho apenas, de um grão de pólen na verdade. Então a gente retirou o grão de pólen, vai lá na flor que você quer fecundar, abre novamente o labelo e aqui atrás, gente, é onde fica o grão de pólen, onde fica a antera. Depois vocês pesquisam a morfologia da flor da orquídea aí na internet, vocês vão ver que tem uma cavidade com uma viscosidade. Aqui a gente tem então a parte do órgão feminino. E é aqui que a gente vai colocar o grãozinho de pólen. Colocou o grãozinho de pólen ali, tá feito o processo de fecundação. Deixa eu colocar bem na viscosidade. Perfeito, não precisa fazer mais nada. Essa planta acabou de ser fecundada. Tá, feito isso, claro, né, a gente fala no princípio de não fazer mais nada no sentido de que ela já está fecundada, mas você deve fazer a plaquinha identificando o que você fez. Se você fez selfie, se você fez um cruzamento, enfim, né, você deve fazer a plaquinha identificando o cruzamento ou o que você fez, né, com relação a essa fecundação. Então nesse caso aqui, eu fiz um cruzamento de Hoffmann Segela crispata com Cattleya intermédia tipo. E ela é a mãe. Então aqui nós temos o pai e aqui nós temos a mãe. Ela vai receber essa plaquinha. Já vem coloquei aqui atrás a data que eu fiz a polinização. E depois desse processo, Fernando, o que acontece? Daqui 2, 3 dias, essa flor vai começar a murchar. E aqui atrás, essa parte, esse calo aqui, chamado, se eu não me engano, de pedicelo, ela vai começar a engordar, vai começar a crescer. Vai crescer, vai começar a ficar mais inchadinho, a flor vai murchando, até que ela vai ficar assim. Claro, dependendo do tamanho da flor, vai ser o tamanho da cápsula. Essa aqui era uma flor gigante, então ela deu essas cápsulas gigantes. Então aqui, gente, nós temos milhares de sementes. Milhares de sementes aqui dentro. Isso aqui é uma cápsula aonde está ainda em formação, as sementes estão se formando. E daqui a alguns meses a gente já vai poder coletar essa cápsula e mandar ela para laboratório para fazer o processo de fecundação das sementes, tá? Não é fecundação da flor, fecundação das sementes. Então, aqui a gente tem um exemplo. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um outro cruzamento que eu fiz, aonde as sementes já estão boas.
Inclusive a cápsula até abriu. Olha só. Então, consegue focar? Se vocês olharem, já tem uma rachadura na cápsula. Lembra que eu falei que cada cápsula ela vai ter o seu tamanho? Então, não esperem que você fazendo um cruzamento de uma flor pequena, você vai ter uma cápsula grande. Isso não acontece. Ela é proporcional ao tamanho da flor. Então, aqui a gente tem um cruzamento muito interessante de Brassavola tuberculata com Cattleya luteola, gente. E as flores e a cápsula já está madura e eu vou fazer a coleta agora. A fecundação foi feita em 8/2/2023, ou seja, foi feita em fevereiro. Vou tentar organizar aqui para a gente fazer a coleta. Vou mostrar para vocês então como é simples vocês fazerem. Não precisa de nenhum instrumento. Vocês vêm ali no galinho, quebram, destacam, tá? E pronto. Se você vai mandar para laboratório, pega um filtro desses de café, gente, e coloca dentro com a etiqueta. Não esqueça disso, por favor. Coloca com a etiqueta e coloca dentro de um local, leva para dentro da casa, em um local fresco, em um local que não pegue muita insolação, muita luminosidade, mas também não pode ficar no ambiente úmido, porque senão a cápsula, ainda estando um pouco verde, pode mofar as sementes, tá bom? Então aqui já coletei a cápsula, já coloquei aqui dentro desse envelope e agora eu vou mostrar para vocês mais uma etapa. Gente, gostou? Gostou até aqui do vídeo? Deixa seu like, porque é muito importante, gente. Se vocês estão gostando da videoaula, compartilha para mais alguém. Eu não vou falar hoje no vídeo sobre esse processo de selfie, cruzamento, de híbrido, enfim, eu não vou explicar para vocês essa etapa. A gente vai pular porque senão o vídeo fica muito complexo. Vou mostrar para vocês então o que tem dentro dessa cápsulazinha que eu mostrei anteriormente, que eu coletei, né? E a mesma coisa que tem aqui, ó. Gente, então olha só. A internet aí tá recheada de pegadinhas, né? Muita gente na internet oferecendo 100 sementes de orquídeas por determinado valor X. Olha só o que é a semente da orquídea, gente. Me diga só se tem como um abençoado separar 100 sementes, 10 sementes e mandar para você. Não tem. Olha só, aqui tem milhares de sementes, milhares. Olha só o que vai acontecer, gente, no menor assoprão. Viram? As sementes se espalham. Essas sementes, na natureza, quando o vento sopra, elas viajam por 5 até 10 quilômetros, caindo sobre o tronco da árvore, num local perfeito, sobre as condições perfeitas, elas podem germinar. Germinando, aí começa todo um processo que não é simples, é muito complexo. Então, quando você vê uma orquídea na natureza, deixa ela na natureza, gente, porque é um dos trabalhos mais maravilhosos que Deus assim proporcionou. A fecundação das orquídeas é uma coisa incrível. As sementes, elas não germinam por si só. Não é igual eu colocar um milho no chão e esperar somente com a rega, com a umidade, ele germinar. As sementes das orquídeas, para elas germinar, é necessário que um fungo trabalhe alimentando a semente, basicamente. Falando em termos, novamente, chulos, né? O fungo ele tem que alimentar a semente, o protocórmio depois, até que ele tenha condição de se alimentar por conta própria. Então os aminoácidos, principalmente os açúcares, são dados por esse fungo chamado
Se eu não me engano, micorriza, né? Se eu não me engano, micorriza, agora esqueci o termo correto, mas tenho quase certeza que é isso. Porém, né, na natureza, de 1 milhão de sementes, é igual aquela parábola, né? Cai uma em semente, uma que cai em local fértil, ela vinga. Mas se ela cair em locais inférteis, em terras inférteis, ela não vai conseguir sobreviver. Então, por mais que naquele momento ela caia no tronco da árvore e o tronco da árvore esteja em condição perfeita, se dá uma seca, né, se tem muita insolação, né, o sol vira, cai uma folha, pega muita luminosidade, todo o trabalho foi por água abaixo, porque é muito sensível. Então valorize uma orquídea na natureza, porque ali é um trabalho minucioso de Deus. Eu vou mostrar para vocês aqui então uma outra etapa. Em laboratório, que não é o meu caso, é um laboratório caseiro, a gente também consegue germinar as sementes das orquídeas. Opa! 6 horas, hora de tomar o meu remédio. Gente, eu tô com a saga dos furúnculos aqui, né? Quem me acompanhou sabe o quanto eu sofri com esses furúnculos. Saiu no nariz, agora saiu nem vou contar onde. Enfim, tô tomando remédio. Vamos lá então. Em laboratório, em condições perfeitas também, a gente consegue fazer germinar as sementes das orquídeas. Aqui eu utilizei a semente de uma cápsula inteira. Que continha milhões e só deu isso daqui. Por quê? Porque nem toda semente é fértil. Então, eu não vou me delongar muito nisso aqui, gente, porque só se for falar da fecundidade, vai muito tempo. Então, eu peço para você, deixe seu like, né, porque se vocês gostarem, aí eu faço mais vídeo falando sobre isso. Essas plantinhas aqui dentro, consegue focar para o pessoal ver? Elas estão aqui, gente, desde 11/12, ou seja, para elas chegarem desse tamanho aqui, elas já estão aqui dentro há 9 meses. 9 meses, gente. Olha só. Isso que aqui o ambiente é ideal, gente. Tem já tudo que elas necessitam. Agora imagina na natureza, para elas chegarem nesse porte. E depois de muito trabalho, 2 anos em laboratório, 2 anos, gente, praticamente 750 dias, aí um pouco mais, um pouco menos, né? Então, 2 anos após, elas vão estar desse tamanho, que é o momento certo para a gente retirar elas do frasco. Gente, é trabalhoso, não é? O último repique, a última divisão de frascos aqui foi feito em 17/10/2022. Tem 11 meses. 11 meses que eu fiz o repique e olha só, aqui estão perfeitas. Então, feito esse processo, para a gente retirá-las do frasco, né? Estando pronto, a gente vem, abre o frasco, vira de cabeça para baixo, dá uma batidinha, sai toda o meio de cultura e a gente faz, então, a limpeza da planta. A limpeza da planta consiste em quê? Você tirar o meio de cultura das raízes para que aqui fora, né, elas não se contaminem. Então, aqui a gente tem um trabalho de 2 anos. E agora eu vou mostrar para vocês essa outra etapa, que é a etapa do replante dessas mudinhas. Vejam que aqui tem algumas bem grandes, aqui a gente tem as médias e aqui a gente tem as pequenas. Olha só a diferença, né? Nada disso vai ser perdido. Geralmente os laboratórios maiores, os orquidários maiores, eles jogam essas pequenas aqui porque é muito trabalho. Mas aqui tem um trabalho que, gente, para mim chegar, esse é o segundo momento meu que eu retiro orquídeas minhas, produzidas por mim mesmo, do frasco, após mais de 10 anos de estudo, dedicação e trabalho. Então isso aqui é uma satisfação enorme para mim. Vocês não têm ideia. Conseguir, né, em casa, um trabalho caseiro, conseguir reproduzir essas orquídeas, esperar os
9, 10 meses de gravidez da cápsula ali, coletar as sementes, fazer o semeio, enfim. Isso aqui é muito minucioso, é trabalhoso. Quem me acompanha, né, sabe o quanto isso aqui é fruto de dedicação, de muita dedicação. Então, as maiores, a gente já pode colocar elas na plaquinha, na madeirinha de qualidade. Aqui eu tenho Sansão do Campo, rachado, tratado, já coloquei ele numa porção de água com água sanitária, 10% de água sanitária para cada litro de água, ficaram cerca de 2 horas e agora a gente vai fazer o replante. Para fazer o replante, aqui a gente vai fazer com o esfagno e a casca de arroz carbonizada, porque dá mais aeração. Então eu vou utilizar esses dois materiais para não sufocar demais as raízes. Vou mostrar para vocês então o processo como é simples. Pega a plantinha, já acomoda ela, coloca um pouquinho de esfagno na base. Vejam só, vou tirar aqui e vou mostrar para vocês aonde que tem que colocar. Aqui, essa estrutura aqui é muito sensível, se sufoca, retém muita umidade, apodrece a planta, tá? Então, a gente coloca dali para baixo. Vocês não vão conseguir ver em detalhes, mas essa parte não está sufocada. Então eu coloco embaixo, eu pego aqui os barbantes que eu tenho acesso, que são barbantes de bolsas convencionais, bolsa que vem de trigo, né, de sal, de farinha, enfim. Eu consigo, e aí a gente faz um amarrio. Vamos lá então, tá certinho? A gente faz um amarrio, aperta bem, eu não digo bem no sentido de estrangular a planta, mas para ela ficar firme, porque o esfagno, a hora que ele seca, ele começa a ficar frouxo. Então aqui a gente vai amarrar, que é a parte chatinha. Cuidar para amarrar para não ficar solto. Aí, ó. Amarrei. Pronto. Já tem umidade aqui, não preciso regar ela hoje, mas como ela está no tronquinho, toda vez que isso aqui estiver seco, é uma rega. Eu não posso deixar encharcado, mas não posso deixar faltar umidade, porque dentro do frasco, essas plantas têm muita umidade ambiente. Elas estão numa estufa. Quando eu tiro elas daqui, elas vão sentir um pouco. Então eu preciso colocar num ambiente que tenha uma iluminação filtrada. As regas vão ser muito frequentes, mas sem manter encharcado demais, deixando que as raízes transpirem e sequem, para não encharcar e aí apodrecer. E essas plantas, elas vão receber de agora em diante adubação quinzenal com o adubo que eu faço utilização aqui, que é adubo macro e micronutrientes, que é um adubo importante para o desenvolvimento das orquídeas, tá? Então elas vão lá para o meu orquidário, como eu falei, vão ficar assim. As regas vão ser diárias, ainda mais agora no verão, que começa a ficar muito quente. Cuidar, se você vai ter essas plantas, tem que ficar num local de boa ventilação, não pode ficar num ambiente escuro. E é isso, gente. Agora é cuidado e esperar o resultado até que essas plantas cheguem num padrão de plantas adultas e todo o ciclo se renove para vocês novamente. Isso aqui, até elas chegarem à fase adulta, vai mais ou menos uns 4, 5 anos. Então daqui 4, 5 anos nós voltamos a conversar sobre essas plantas. E eu espero ter vocês aqui comigo.
do fundo do coração, eu espero que vocês daqui 5 anos possam me seguir. Se Deus quiser, eu estarei ainda produzindo conteúdos para vocês ainda de melhor qualidade, tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas não deixem de assistir todo ele, gente. Coloca quando tá lavando louça, quando tá fazendo uma outra atividade, mas assista todo ele para vocês verem o quão impressionante. E não pensa assim pelo lado que eu fiz, mas pensa pelo lado da natureza, né? Quão é perfeito a obra de Deus, né? O pessoal muita gente que é descrente e tudo mais, mas gente, né, você entender esse processo, como é feito na natureza, é muito incrível. E a gente conseguir fazer isso de forma caseira é maravilhoso também. Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Um grande abraço.